Bom dia, bem-vindos todos e todas que estão assistindo a nossa live aqui da Planimec em parceria com a Titax. É uma grande satisfação estar aqui hoje trabalhando esses assuntos com vocês. E o motivo que nos trouxe aqui hoje a falar sobre isso é o período de grande transição no direito tributário que nós estamos vivendo atualmente. Nós sabemos que existe a reforma tributária que está em tramitação no Congresso, hoje no Senado, e que vai trazer profundas e relevantes mudanças em todo o sistema, mas também já existem, no momento, ocorrendo enquanto nós falamos, alterações igualmente significativas que se fazem sentir no sistema atual e que também merecem atenção. E foi esse o raciocínio que nos trouxe aqui hoje para abordar alguns desses pontos que são bastante relevantes e que têm muita ascendência sobre o dia a dia das empresas. Eu sou André, sou sócio aqui na Planimec Tributário Societário, um escritório que já tem 50 anos de tradição e atuação no direito tributário, no direito societário em consultoria. Estou aqui com os meus bons amigos e colegas, o Antônio da Silva Neto, advogado na Planimec, mestre em Direito, professor de cursos de especialização, e com o Mauro Negruni, consultor líder da Titax, professor e palestrante com ampla experiência nessa área também, e nós nos reunimos hoje para abordar esses temas e ver quais são as alterações que já estão sendo implementadas atualmente, que se fazem sentir, que causam relevantes impactos no dia a dia das empresas para fins de apuração, para fins de controle e, evidentemente, em aumento de carga tributária. Esses são os temas que a gente vai abordar: alterações do bloco K do SPED e também alterações na vedação de crédito de PIS e COFINS. Vamos começar aqui agora passando a palavra para o Antônio, que vai iniciar expondo um desses assuntos e o porquê dele ser tão relevante. Muito obrigado, André. Um bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando. Eu gostaria de destacar que é uma enorme alegria participar dessa atividade, dessa live, e como membro aqui do escritório Planimec, poder trocar algumas informações, algumas ideias com clientes, contribuintes, assim como somos todos nós, interessados, curiosos, estudiosos, contadores, enfim, que atuam com o direito tributário, que é, sem dúvida, uma das áreas mais delicadas, mais complexas e que nos deixam com muita dor de cabeça. E, enfim, o que me coube foi apresentar um assunto importante, um assunto controvertido, um assunto, de certa forma, novo, que é em relação em decorrência de uma alteração que foi instituída na legislação, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS. Ele é um assunto relativamente novo, porque na verdade ele é uma decorrência de um assunto muito antigo, que de tão antigo ficou conhecido como a tese do século, que foi, como é de grande divulgação, enfim, de grande conhecimento, decidido pelo STF, Supremo Tribunal Federal, no ano de 2017, em relação à decisão de mérito, e confirmado depois em sede de embargo de declaração no ano de 2021, ficou definido no tema 69 de repercussão geral que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo dos débitos de PIS e COFINS. Essa foi uma vitória muito expressiva que foi obtida pelos contribuintes. E, enfim, muito se divulgou sobre o valor, o montante dos créditos a repercussão que houve favoravelmente aos contribuintes, porque a gente tinha ações que foram ajuizadas no início dos anos 2000. Então, a gente está falando de uma tese que tramitou por muito tempo e foi definitivamente julgada favorável aos contribuintes, gerando um impacto muito positivo para os contribuintes. E justamente para tentar minimizar o impacto que houve favoravelmente aos contribuintes,
em razão desse êxito que foi obtido no tema 69, foi editada agora no início do ano de 2023, no dia 12 de janeiro de 2023, a medida provisória número 1159, que através dela se tentou alterar a sistemática, ou se alterou a sistemática do crédito de PIS e COFINS para excluir o ICMS da base de cálculo do crédito. Se o Supremo reconheceu que deveria ser excluído o ICMS da base de cálculo do débito, nada mais justo, no entendimento através dessa medida provisória, que também deveria ser excluído o ICMS da base de cálculo do crédito. Nada mais justo e com o devida vênia, enfim, devido respeito a quem entende diferente, nada mais equivocado. Por quê? Isso a gente vai tentar demonstrar que existem elementos bastante consistentes, muito consistentes, para que essa discussão se torne uma nova discussão, uma nova tese, possivelmente de proporções também muito relevantes aos contribuintes, porque representa uma redução, aumento da carga tributária, uma redução do crédito e, consequentemente, um aumento da carga tributária. Por quê? Se a gente está falando de crédito de PIS e COFINS, a gente tem que entender que a não cumulatividade do sistema de PIS e COFINS ela é diferente, absolutamente diferente, da não cumulatividade do ICMS. Essa alteração que foi instituída, que alterou, que excluiu o ICMS da base de cálculo do crédito de PIS e COFINS, porque havia uma decisão determinando a exclusão do ICMS da base de cálculo do débito, serviria ou poderia ser admitida se estivéssemos falando de uma sistemática de não cumulatividade de imposto contra imposto, como ocorre no ICMS, como ocorre no IPI. Como estamos tratando de não cumulatividade de PIS e COFINS, em que a sistemática é completamente diferente, porque ela é através do método subtrativo indireto, que é aplicável através da sistemática de base contra base, não se pode admitir que um imposto que tenha incidido na operação de aquisição, como é o caso do ICMS, principalmente, e aí um destaque importante, porque o ICMS é um imposto calculado por dentro, e isso já ficou reconhecido, é a jurisprudência antiga, consolidada do STF, de que o ICMS incide por dentro, ele é calculado por dentro. Não se pode admitir que o imposto que tem incidido na operação de aquisição não seja passível, não seja gerador de crédito de PIS e COFINS. E esse é um dos, e aí eu não vou me estender muito aqui, André e Mauro, a gente tem outros assuntos e a ideia é justamente apresentar de forma inicial o assunto e depois a gente pode avançar com outros elementos também para poder discutir por que nós entendemos aqui na Planimec que esse assunto merece ser, ou apresenta elementos para ser discutido através de uma ação judicial. Uhum. Né? Ou seja, hoje a sistemática como ela está posta, que foi instituída, então, como eu mencionei, pela medida provisória 1159 e por uma, entre aspas, jogada política, como essa medida provisória estava caducando, estava perdendo o prazo de vigência, ela foi incorporada por outra medida provisória, que foi a 1147, e aí foi convertida na Lei 14.592 e já está vigorando desde o dia 1º de maio de 2023, de forma que os contribuintes hoje que não estiverem discutindo, obrigatoriamente, por obrigação legal, devem excluir o ICMS da base de cálculo do crédito. O que nós entendemos que é plenamente discutível por medida judicial, deve ser adotada, ajuizada a medida judicial, porque ela tem elementos consistentes para que seja reconhecido o direito dos contribuintes de que o ICMS ele sim deve permanecer gerando ou permanecer na base de cálculo do crédito
de PIS e COFINS, e essa é uma discussão inicial, é uma discussão nova, uma tese que pode ser considerada nova e que nós sim estamos muito confiantes que o Poder Judiciário vai examinar o assunto, já inclusive, acho que também para finalizar, André e Mauro, enfim, quem está nos acompanhando, vale mencionar que já existem algumas decisões que estão sendo proferidas em processos que já tratam dessa matéria. Nós mesmos aqui, o escritório, já tem ações ajuizadas sobre esse assunto. Ainda não tivemos nenhuma liminar sobre essa matéria, mas nós acreditamos, e é o que a gente está vendo, um movimento do Poder Judiciário no sentido de que sim, o contribuinte tem direito a manter o ICMS na base de cálculo do crédito, porque essa modificação que foi instituída por uma medida provisória, incorporada por outra medida provisória, que se chama no meio do direito tributário de jabuti, um verdadeiro jabuti tributário, o que não é admissível, e a jurisprudência do STF já é consolidada também nesse sentido. Esse é um outro elemento que está sendo levado aos tribunais como fundamento para que seja reconhecido que essa alteração que limitou o direito dos contribuintes não pode ser admitida e é plenamente cabível a discussão que tomara, esperamos, não se torne a nova tese do século, ou por que não dizer a tese do milênio, né? Sim, não é o que se imagina, mas enfim, é uma discussão que está iniciando e que nós temos bastante convicção que existem elementos para que se obtenha êxito e reconhecido o direito dos contribuintes, e os valores, com certeza, são significativos. Então, a gente sugere, sem dúvida, que seja adotada essa providência de forma conservadora, ou seja, um ajuizamento de uma ação sem risco nenhum, de forma conservadora, como foi feito, inclusive, na tese do século, em que, anos depois, uma tese difícil, anos depois, o Supremo reconheceu que o ICMS não é receita do contribuinte, que deveria ser excluído da base de cálculo do débito de PIS e COFINS. Na mesma medida, a gente acredita que a discussão vai ocorrer nesse sentido em relação a essa tese, para que seja mantido o ICMS na base de cálculo do crédito do PIS e COFINS em favor dos contribuintes. Perfeito. É interessante essa alteração que foi referida aqui pelo Antônio. Ela diz respeito à forma de apuração, o que impacta a carga tributária, mas esse não é o único enfoque que a gente vê, né, Antônio? O fisco, a administração tributária, trazendo novidades que estão causando dúvidas, que estão causando incertezas e fazendo com que conversas como essa sejam necessárias. Que é o que o Mauro vai nos expor agora, num outro âmbito, mais focado nas obrigações acessórias, e como elas também têm gerado bastante dor de cabeça, bastante insegurança. Né, Mauro? Fala um pouco para nós sobre esse outro lado de como as coisas estão se dando agora. Bom dia para todo mundo, bom dia André, Antônio. Bom, quando a gente fala em obrigação acessória, no caso do Brasil, a gente tem uma verdadeira infinidade, né? Porque não bastasse a quantidade de obrigação acessória, ainda a gente tem que levar em consideração a complexidade do atendimento da obrigação acessória, né? Invariavelmente, nas salas de aula, a gente vai conversar sobre obrigação acessória, e especialmente no âmbito do SPED, que é a área que eu milito há muitos anos, acaba por discutir questões do âmbito tributário, que vão parar nas obrigações, por óbvio, né? Por quê? Porque a gente tem a apuração se dá lá na demonstração do resultado, né? Ou seja, a demonstração do resultado se dá na obrigação acessória. Aquilo que eu tomei crédito, aquilo que eu gerei como fato gerador. Mais recentemente, nós temos duas modificações aí importantes no âmbito do SPED, que é a entrada da EFD-REINF, no qual já falamos algumas vezes,
provavelmente vamos voltar a falar, Isso é né? verdade. Porque temos é a pauta, não tem como fugir. A substituição da DIF, entrada da FDR-INF e tivemos agora a tributação sobre salários, sobre remuneração dentro do E-Social, que parece ser uma coisa mais tranquila por conta de um fato gerador, um tributo só, né? Bom, mas enfim, outra hora a gente fala sobre FDR-INF, né? E vai entrar na nossa pauta certamente, né, André? Não há dúvida. E a outra é a eminência de ações dos fiscos, tanto federal quanto estadual, por motivações distintas do bloco K, na FD ICMS PI, ajuste CINEF número 25 do ano passado, 2022. O bloco K, ele vem causando, como a gente fala aí, vem causando preocupação e vem causando esforços numa medida muito relevante para os contribuintes por conta do controle da produção e do estoque e especialmente aquilo que faltava aos fiscos, que é a destinação dos insumos adquiridos. Então, no fundo, o que o fisco quer? Simplificadamente com o bloco K. Me dá aí o teu controle de estoque e o teu controle e a tua publicação de inventário mensalmente. Hoje nós já temos, e acho que é importante fazer essa distinção para quem está nos ouvindo e nos assistindo, que o bloco K ele guarda similaridade com o bloco H dentro da FD e ICMS-PI, porque o bloco H ele é a posição que sustenta o meu balanço, ou o meu balancete, mas especialmente o meu balanço de encerramento de exercício. Então, se eu tenho uma apuração de resultado trimestralmente, eu vou publicar o bloco H, isso é um alerta porque tem empresas que não fazem isso e devem fazer, porque o meu balanço fica completo com a apresentação do meu inventário. Isso é uma regra contábil, né? Então, assim, se eu tenho apuração trimestral, eu tenho que ter a publicação do inventário trimestralmente no bloco H, que refere ao suporte à contabilidade, como uma razão auxiliar das contas de estoque, né? Da conta lá do ativo circulante do estoque. Já o bloco K, ele dá um outro enfoque, e por isso que são blocos distintos que nasceram originalmente dentro do bloco H e que splitou para o bloco K, que é mensalmente colocar para os fiscos estadual e federal a composição dos produtos, dos bens que foram produzidos. Basicamente é isso. Então, assim, eu tenho uma fotografia mensal do meu estoque, que é K200, onde eu vou dar lá o quantitativo daquilo que entrou e saiu do meu estoque e a posição final. Como a gente brinca, ou como a gente coloca, é o snapshot, é a fotografia do momento do meu estoque, dia 31 de março, dia 30 de abril. Opa, mas 30 de abril não é fechamento de trimestre, mas para bloco K é mensal, para bloco H é que é trimestral, beleza? Para quem tem apuração trimestral. Então eu vou dando a fotografia. O que é o racional e o que os fiscos já têm tido iniciativas de fiscalização? Saldo inicial mais entradas menos saídas vai dar o saldo final do período. Isso é uma conta tão básica que qualquer sistema pode fazer. Né? Então, assim, se eu sou uma indústria e eu compro os insumos, o Antônio estava falando antes sobre a questão do crédito, né? Mas só vai ter crédito lá se eu tiver produção, se eu tiver receitas, enfim, dá uma coisa, né, linkada com a outra por vários aspectos, mas então assim, eu vou fazer aquisição de insumos, esses insumos vão lá para a minha matéria-prima. O que eu produzi? Eu produzi produtos acabados. Teoricamente vou produzir produtos acabados, né? Eu costumo dar ainda o exemplo porque muita gente ainda confunde a nomenclatura e a classificação contábil e a classificação tributária dos materiais. Tem isso ainda, tá, André e Antônio? O que acontece é que assim,
a gente faz perguntas para os contribuintes e a resposta invariavelmente não vem de uma forma segura, vamos colocar assim. O que é matéria-prima? Matéria-prima é aquilo que eu uso para produzir meu material. Sim, mas se eu produzir qual é a diferença de eu comprar óleo para corte e óleo para compor um cilindro de sob pressão? Os dois são óleos, pode inclusive ser o mesmo óleo, né? Mas ora ele vai compor o produto final, então ele é uma matéria-prima e ele vai ser utilizado para a produção de um novo bem em que ele não vai estar compondo. Ele é um produto intermediário. Sim. E a pessoa confunde produto intermediário Sim. com produto em processo, com semi-acabado. Nossa, isso dá... Então assim, há uma série de questões de como é que tu trata isso na contabilidade. Eu estou controlando na conta de matéria-prima ou na conta de produtos intermediários? A legislação do ICMS ela é claríssima nesse aspecto do produto que tu adquire e utiliza na linha de produção, ou seja, ele é um insumo da minha atividade, mas ele não compõe meu produto final. Sim. Né? Além disso, tem uma série de outras questões que não cabe a gente discutir aqui exatamente, mas que são todas essas correspondências entre aquilo que eu estou fazendo na linha de produção e aquilo que está acontecendo na contabilidade. Quando eu digo que quando alguém vai lá no Omox e pega uma lata de uma graxa, de um lubrificante e leva para a linha de produção, alguém na contabilidade, normalmente o sistema, está acreditando o meu ativo de produto intermediário ou de matéria-prima. Vejam que eu estou com contas diferentes controlando isso. Correto. Que tem uma ligação tributária, mas não é exatamente o tributário, e que está colocando lá em produção e em elaboração. Onde esta lata, esse tonel, essa lata, enfim, essa embalagem deste produto vai ser utilizado? Eu preciso saber disso, em primeiro lugar. Segundo, quanto foi utilizado e o que retornou para o Omox. Mas, Mauro, isso a contabilidade nem sabe. Sabe, precisa saber. Porque se eu não souber quanto sobrou, como é que eu vou saber quanto usou? Eu tenho uma das duas coisas que eu tenho que saber. Quanto pegou 1 quilo, ok. Usou quanto? 700 gramas? Então sobrou 300. Ou eu tenho que saber que sobrou 300, ou eu tenho que saber que foi utilizado 700. Por quê? Porque na hora de eu apurar o custo da minha produção, eu tenho que saber que aquele produto usou 700 gramas daquela graxa que tem um custo médio X. Já imaginaram o nível de estratificação de informação nesse grande Big Data que é o SPED? E mais do que isso, eu tenho que dizer então, quando eu fiz lá esse terno, quanto de tecido, quanto de linha, quanto de mão de obra. Mas isso entra por rateio. GGF, ok, os gastos gerais de fabricação, mas qual é o rateio? É por tempo, é por peça e a depreciação das máquinas. E todo esse arcabouço de custo, que é o interesse do Fisco Federal, que leva e exige que as escriturações do bloco K sejam compatíveis com o bloco L210 da ECF. O bloco onde eu demonstro os meus custos de produção, seja na indústria, seja no comércio, seja na prestação de serviços, seja no agro, seja no ramo imobiliário. O fisco coloca isso lá no L210 pedindo qual é o teu ramo de negócio, o que tu produziu. Eu sou uma empresa de indústria e comércio. Então comércio tu apura aqui e indústria tu apura aqui. Tá? Tem gente que não olha para isso e diz que isso está tudo misturado na contabilidade. Pode estar misturado na contabilidade, mas quais são os controles que eu tenho para demonstrar isso segmentado quando a gente está falando em base de cálculo, ou o custo que vai servir como base de cálculo para imposto de renda e contribuição social. Então, para resumir a história, tá? O que acontece? As empresas que optarem por entregar a partir de 2023, né, nesse ano que já começou, o bloco K de forma resumida,
vão apresentar o que foi produzido, ou seja, aquilo que a gente diz normalmente que subiu para o estoque. E o que foi consumido, eu vou guardar. O próprio ajuste CineF 25 diz, se tu não me apresentar aquilo que tu consumiu, ou seja, tu usar o bloco K simplificado, que de simples não tem nada, mesmo no modelo simplificado, quando eu te exigir, tu vai me entregar isso imediatamente. O que é o imediatamente? É 1 dia, 2 dias, 3 dias, 20 dias para a gente... Vou fazer uma analogia com a Instrução Normativa 86, que a gente tinha 20 dias para entregar. É um parâmetro. Não estou dizendo nem que o fisco vai dar, dependendo de que fisco for pedir, nem sabemos qual é o prazo. Mas vamos pegar por analogia a Instrução Normativa 86, que já estabelecia um prazo de 20 dias, prorrogável por mais 20. Olha, se eu não conseguir demonstrar a ponto de escriturar e não mandei isso já completo, em 20 dias ou em 40 dias eu vou fazer o trabalho que muitas empresas tentam por meses a fio e não conseguem fazer a escrituração adequada do bloco K. Sem falar também, né, Mauro, que na prática isso daí não é uma forma diferente, simplificada, como eles chamam de operar de forma diversa. É a mesma forma, só que com um elemento de aleatoriedade. Tu pode ser sujeito a essa exigência ou não, mas no fim das contas o que vai ter que ser demonstrado é a mesma coisa de que se não estivesse no regime simplificado. Só boa sorte correndo para atender este prazo. Que é de quanto tempo? Não sabemos. Não sabemos. Então, olha o nível de incerteza. Não sabemos quando poderemos ser intimados. Certo? Sim. Não sabemos se e quando seremos. Quanto mais o tempo passa, mais difícil é para a gente levantar dados. A gente sabe de tudo isso. É ou não é? Né? Então, assim, estava ouvindo aqui Antônio falar sobre a questão do ICMS incidindo ou não na base de crédito, né? Das contribuições sociais. Estava pensando assim, se eu deixar passar muito tempo, eu vou conseguir recuperar essas informações? É um problema e comum, lamentavelmente comum, na tese que é a originária dessa discussão, que é a anterior, que é para excluir o ICMS do débito. Naturalmente muitos contribuintes, como a tese demorou anos para ser julgada, décadas talvez seja melhor para demonstrar quanto tempo ela foi, quão longo foi a discussão. Muitos contribuintes tiveram dificuldade para identificar os seus documentos, muitos descartaram os seus documentos e o crédito fica arriscado, fica inseguro nessa situação. Então é um problema que se enfrenta na contabilidade, no direito, e na área de TI. Porque o pessoal de TI, se não sabe que precisa guardar, eventualmente precisa de espaço em disco, precisa diminuir o tamanho do banco de dados, precisa, né, o tempo de resposta do sistema ele vai deteriorando conforme o volume que tu vai gerando dentro dele. Então, assim, poxa, o que já prescreveu? Né? Isso está sincronizado dentro da empresa? Se não tiver sincronizado dentro da empresa, isso é um problemaço. Sim. Porque no dia a dia, para quem está desempenhando a atividade operacional, a realidade se impõe. A gente ainda está fazendo a atividade operacional, estamos vendendo, estamos produzindo. A gente precisa colocar o registro daquilo que está acontecendo agora. E, não, tudo bem, eu tenho uma pendência de uma ação judicial que discute algo de 10 anos atrás, mas como é que eu vou gestionar esses dados? E se tem uma coisa que o Mauro sabe, é que é pela obrigação acessória que eles nos pegam. Porque a tese do século, que o Antônio referiu, ela demorou anos e anos para ser julgada. Eventualmente ela foi, e foi favorável, mas daí na hora de fazer a implementação desse crédito, a gente esbarrou numa parede de concreto que não, tudo bem, vocês podem aproveitar, mas tem que ser desse jeito aqui. Apresenta documentos dessa forma, retifica desse jeito. Então, ganha, mas não leva. É essa hora de fazer a implementação, é na hora de preencher a documentação a que se refere, a chamada acessória, que a gente vai ver que surge a dor de cabeça, que surgem os problemas de pendência, surge o problema de documentos faltantes, falta de condição operacional de colocar. Então, é sempre por aí que tem aquele contrapé que acaba sendo meio venenoso. Né? Se o fisco tem a intenção, Antônio, de excluir o ICMS da base de cálculo para crédito, para efeito de crédito, imagina o nível de dificuldade que está dentro do âmbito dele, porque essa aí a gente pode discutir ainda
se ele pode ou não pode fazer, né? Eu digo legalmente, né? Por princípio, se ele pode ou não fazer, estabelecer, né? Agora, em termos de regulação da obrigação acessória, ele pode dizer, olha, eu só aceito se for assim ou se for assado. Ele dita as regras do jogo. Exatamente, né? Então, assim, ele traz a bola, ele diz qual é o tamanho do campo, né? Então, assim, nessa aí é mais difícil, não é que seja impossível, derrubar algum tipo de impedimento. Mas, de qualquer forma, até por segurança, como é que eu vou garantir se esses insumos... Ok, tu ganhou. Leva? Tá bom, mas tu precisa me demonstrar. Se eu já não tenho mais a informação, ou se a informação é imprecisa ou precária, o que vai acontecer? Eu não consigo demonstrar com confiança até para fazer a minha apuração. Exato, exatamente. Isso inclusive se relaciona com o fato seguinte, é bem como tu falou, né? Quando se trata de colocar em posição da obrigação acessória, existe muito mais liberdade por parte do fisco, porque a gente não está mais lidando com o exercício do poder de tributar, que daí a gente sabe que existem balizas, que existem regras que definem a medida em que ele pode ser exercido. A gente está lidando com algo acessório, não, aqui a margem que eu tenho é muito maior. E daí a margem que, portanto, existe para uma imposição irrazoável, seja por prazo, seja por parametrização que decorre dessa exigência, ela acaba sendo ampla para muito mais arbitrariedade. E aí como é que tu vai alegar princípio do não confisco contra um bloco K? Fica mais árida a discussão. E aí tem uma questão que eu acho que é importante, que é o seguinte. Para efeitos de SPED, eu estou prestando a própria informação. Então, quando eu digo que meu saldo do mês anterior, final do mês anterior, mais as entradas e saídas, os consumos da produção, não bate com o meu saldo declarado deste mês, o que é que eu estou, na verdade, confessando? Que eu não tenho controle sobre aqueles materiais que eu utilizei. Portanto, eu também não tenho controle sobre os custos da minha produção. Ou não tenho controle adequado. Sim. Talvez para o negócio seja adequado saber o seguinte, olha, eu não quero saber qual é o produto que me deixa mais margem, menos margem, ok. É estranho, mas pode. Isso não é do âmbito do fisco. A questão é, o fisco, para saber qual é o valor que vai ser apurado como custo da produção vendida ou do custo da mercadoria vendida, ele vai querer saber de onde veio a mercadoria. Informação ele precisa ter na mão, né? Exatamente. Então, quando a gente fala assim, que é uma das coisas que eu acho que são recorrentes, é a palavra ajuste. Gente, a palavra ajuste, em termos de contabilidade, é um palavrão. Salvo os previstos, ajuste a valor presente, salvo... Né? Mas assim, por que tem esse lançamento lá na base de cálculo do imposto de renda? Mas não tem lá. Não tem lá, mas tem aonde? Tem lá no meu inventário. Como é que um produto que saiu não registrou? De onde veio as mercadorias? De onde vieram os insumos? Como é que tu conseguiu produzir X mil peças se tu não tem matéria-prima suficiente para isso? Então, Antônio, eu vejo assim, essa questão inclusive das discussões, né? Porque a gente milita há muito tempo nessa área, que é o fisco te pede outras informações como elemento a partir de uma provocação. Com isso, não estou dizendo que o contribuinte vai abrir mão do seu direito objetivo ou da sua tese. Não é isso que eu estou dizendo. É ao contrário. É o quanto eu reforço aquilo que eu quero com mais substratos de informação que eu tenho confiança. Sim. Né? Para poder o advogado tributarista ter mais certeza daquilo que está pedindo. Né? Então, na verdade, uma coisa complementa a outra. E se tu me permite, Mauro, já que tu mencionou que o ajuste é um palavrão, eu vou falar um palavrão no direito que é que é o que se chama de modulação de efeitos. E aí, trazendo um pouquinho a brasa para o nosso assado aqui, para o que eu estava mencionando no início, em relação a essa discussão específica, a modulação modulação de efeitos de uma determinada decisão é verdadeiramente um palavrão na medida em que ela
cada vez mais, esse instituto, né, de modulação de efeitos, cada vez mais utilizado no direito tributário para limitar o êxito ou o ganho que os contribuintes poderiam ter. Porque se, nesse caso, a gente tiver um reconhecimento, e é o que se espera, certamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, porque aqui a gente está falando de os fundamentos dessa discussão que trata da exclusão do ICMS da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS, eles são muito mais no âmbito constitucional, então se espera que o Supremo Tribunal Federal julgue essa matéria e julgue favoravelmente aos contribuintes, e é grande a chance de que o STF, reconhecendo o êxito dos contribuintes, aplique essa modulação de efeitos. O que isso significa? Que é um verdadeiro, por vias indiretas, estímulo ao contribuinte, aos contribuintes, para que ajuizem as suas demandas, questionem busquem os seus direitos, sob pena de ficar de fora da discussão do êxito, em caso de uma decisão favorável. Como o André mencionou no início, a gente está diante de um cenário em que a reforma tributária está sendo aprovada, já passou pela Câmara. Esse é um outro, a gente não vai entrar no detalhe da reforma tributária, talvez seja um outro assunto também importante para a gente debater numa outra live, numa outra oportunidade. Certamente é motivo de dor de cabeça para todo mundo, para todos os contribuintes que estão nos acompanhando. A gente é bombardeado por informações diariamente sobre esse assunto e sabe que vai gerar um impacto considerável, né, nos negócios, nas operações, na sociedade. Mas tratando especificamente dessa discussão, mesmo que a reforma tributária esteja sendo aprovada, nós temos aqui ainda um bom período, alguns anos, de uma restrição ao direito que está sendo imposta ao contribuinte desde maio desse ano, por essas alterações que eu mencionei no início, enfim, que foram por medida provisória, incorporada por outra medida provisória e posteriormente convertida na Lei 14.592, de forma que, se houver uma decisão favorável do STF, existe a grande chance de que sejam modulados os efeitos. O próprio tema 69, a decisão que iniciou essa discussão toda, ele foi aplicada, essa sistemática de modulação de efeitos, e muitos contribuintes desavisados, quando foram adotar a sua providência de ajuizar a sua ação, a partir da decisão que já havia sido proferida pelo STF, ou seja, já agora existe uma segurança maior. Vou entrar com ação judicial, vou procurar o meu advogado tributarista, enfim, que atua na área, e vou entrar com a minha medida para buscar o valor do imposto do que eu paguei a mais, do que me cobraram indevidamente. Não, é a partir dali em diante. O passado que foi pago, lamentavelmente, por esse palavrão, modulação de efeitos, fica restrito, fica prejudicado o contribuinte nessa situação que a gente está vendo que isso é cada vez mais comum, essa ferramenta cada vez mais tem sido utilizada pelos tribunais, certamente por pressão, né, do Estado de um modo geral, para não causar um rombo público. Sim. Enquanto que o rombo no bolso dos contribuintes é admissível. Esse é aceitável, né? Então, o que eu percebo, né, que tanto com relação ao tema aqui do Bloco K, quanto com relação à vedação do crédito de PIS e COFINS sobre o ICMS, o que existe aí é praticamente uma necessidade premente de tomar algum tipo de atitude para se acertar, se ajeitar, para adaptar o seu rumo. Seja para fins de, olha, eu tenho que olhar aqui para a minha operação, como é que eu estou parametrizando, como é que eu vou dar conta de anotar o meu estoque, como é que eu vou me adaptar a essa exigência, ou então, meu amigo, se você ainda está tomando crédito de ICMS, de PIS e COFINS sobre ICMS, saiba que está fazendo errado. E se não está, saiba que não precisa ser assim. Existem formas da gente pensar esses problemas e tomar providências para se adaptar
positivamente. Até aqui, Mauro, vejo que já tem uma pergunta no chat que está... Por sinal, gente, podem fazer perguntas, quem está nos assistindo que tem dúvidas, qualquer que seja, a gente está aqui para dialogar com vocês também, então fiquem à vontade para nos perguntar. Já temos uma que é dirigida a ti, Mauro, que é como informar, e se devo informar no Bloco K, remessas para industrializações realizadas por terceiros. Sim, o Bloco K ele tem uma visão, inclusive, um pouco diferente daquilo que a gente tem normalmente em mente em relação à industrialização em terceiros. A industrialização em terceiros, o que acontece? Eu remeto os materiais para um industrializador que vai fazer a confecção do bem e vai retornar para mim. Na legislação do ICMS, a gente tem um princípio que eu imagino que seja por antiguidade já, né? Porque há muitos anos é assim, e há muitos anos não me parece fazer muito sentido, além do controle do crédito. Mas eu remeto os materiais e recebo de volta os próprios materiais mais o custo da industrialização. É estranho, né? Porque eu remeto, por exemplo, tecido e recebo de volta uma calça. A calça é diferente do tecido, por óbvio, né? Tanto que tem um custo pelo qual eu pago para fazer a industrialização. Então eu mandei 200 metros de tecido, 2.000 metros de tecido e recebi, por hipótese, 500 calças, né? Calças jeans, seja lá o que for. Na nota fiscal foi tecido, volta tecido. É estranho, mas é assim, né? Eu devo fazer assim, o que vai é o que volta. Ok. Isso, inclusive, tem como objeto, lá, de novo, diferenciando o bloco H, foi tecido, controle em poder de terceiros. No bloco K, controle em poder de terceiros. Os dois estão iguaizinhos, dizendo que tem mercadoria em terceiros lá. Tem insumos lá em terceiros, os dois. Quando retorna, a nota fiscal vai baixar do bloco H aquela mercadoria que estava em terceiros. Olha a confusão. Vai baixar a mercadoria que estava em terceiros, do bloco H, e do bloco K eu vou ter também a baixa, mas com a criação de uma operação, de uma ordem de produção executada em terceiros, que não vai no registro normal de produção própria, o K230 e 235, vai no K250 e 255, que é o irmão, só dizendo, olha, isso aqui foi realizado em terceiro, em qual terceiro que foi? O que ele produziu e o que ele consumiu dos materiais que eu mandei para ele. Só que o que acontece normalmente, e aqui quem fez a pergunta vai provavelmente enxergar isso. Eu mando tecido, depois eu mando mais tecido, eu mando linha, eu mando botão, eu mando zíper, eu mando adesivos e vou mandando. E vou recebendo calça, jaqueta, bermuda, seja lá mais o que for, né? Como é que eu caso esse N com N? Eu fiz N remessas e fiz N retornos. Porque isso não é assim, mandei tecido, voltou jaqueta. Mandei no outro dia botão e... Opa, só mandei botão e como é que voltou jaqueta se eu tinha mandado tecido e voltou calça? Não, é porque ainda tem tecido lá. Mas como é que tu faz esse controle de estoque do que está sendo consumido lá no meu terceiro? Então, na verdade, o que o bloco K pressupõe? Que ele tem um princípio muito legal. Muito legal não no sentido do ato legal, mas da lógica. Eu vou estar com o bloco K par e passo com a contabilidade. O que aconteceu? Surgiram jaquetas. O que foi consumido? É isso aqui. Então, esse controle eu vou ter que ter. Sim. E na grande maioria das empresas que a gente visita, que a gente dá consultoria, que a gente ensina em sala de aula, esse controle ele não é tão adequado quanto a gente gostaria. E o que a gente tem visto é que os fiscos têm tomado iniciativas por conta do siga o dinheiro. Eu diria assim, os fiscos usam dessa expressão por conta da ligação direta que o empresário faz, siga o dinheiro. Mas no fundo o que o fisco está dizendo é siga o ativo circulante, porque ou ele já está líquido como dinheiro recebível ou coisa desse tipo, um título de crédito,
ou ele ainda está no circulante em estoque, mas ele vai se transformar em receita em algum momento. Então, de onde que tu tira de onde tu está buscando esse recurso que vai se transformar em receita? Tá lá no teu ativo circulante. Então, Não, assim, de outra forma, né? ou ele está líquido ou ele não está, mas por isso que eu diria assim, é muito mais ciclo o circulante. Por isso que os fiscos têm tido essa iniciativa de procurar bater os estoques. E não apenas por isso, porque a gente sabe que quando se trata do exercício do poder de fiscalizar, do exercício do poder de polícia administrativo, que inclusive é vinculado no direito tributário, de efetuar o lançamento, existe no CTN a prerrogativa e o dever de, diante da inidoneidade, ausência de elementos na contabilidade, nos registros da empresa, que informem a dimensão do fato gerador, o fisco vai se imiscuir nessa atividade, vai ele arbitrar. Então, até que ponto situações assim não dão margem para que ele diga, não posso confiar, encontrei uma irregularidade, comprei um descompasso, afasto tudo isso, me coloco no lugar e eu que vou dizer, com base em critérios meus da administração, qual é a base tributável e está aqui a autuação com base nisso. Então, são colocadas talvez exigências irrazoáveis para ser imposta uma solução que invariavelmente vai ser mais favorável ao fisco do que ao contribuinte, né? Essa é uma ótica, acho que ela tem esse sentido, mas eu diria assim, o fisco fica super confortável, André, nesse caso. Porque eu estou apresentando os elementos, eu estou dando os elementos. Olha, eu tenho, por mais difícil, a gente pode discutir aqui o critério da razoabilidade, Claro, né? sim. Mas assim, invariavelmente o fisco te diz, olha, como é que tu produziu? Vamos imaginar uma coisa que é muito comum, assim, né? Que é muito fácil da gente vislumbrar. Como que tu produziu 1.000 automóveis? Para produzir 1.000 automóveis, tu produziu 4.000 portas. E como é que tu consumiu, para fazer essas 4.000 portas, tu consumiu 3.700 chapas de aço para fazer cada uma das portas que tu tem que estampar? Não é razoável. Como é que essas outras 300 portas foram fabricadas sem consumir? Ou pior, tu consumiu a mais e o custo se manteve. Para um pouquinho, se tu consumiu mais lâminas porque a máquina estava desregulada, tu tem que fazer o setup, tem isso, tem aquilo, não passou no controle de qualidade, quando foi temperar não deu certo, tu descartou. Esse descarte, como é que vai fazer? Vai fazer com que o custo das produzidas seja maior. Então, assim, no fundo, o que o fisco me diz assim, propositadamente, na minha opinião, me dá uma cópia do teu controle. Eu só quero checar o que tu está me dizendo no detalhe. E aí, no detalhe, é que a gente acaba se atrapalhando se a gente não tem um bom processo e um bom sistema por trás. E aí, aquilo que tu diz do arbitramento, eu costumo fazer o seguinte, se a gente planeja, quando a gente vai fazer tanto uma busca de algo que a gente acha injusto, e eu acho que eu sempre digo para todos os meus clientes, não tenha medo de ingressar quando tu tem certeza daquilo, ou que tu acha que tu tem razão. Só o seguinte, tem que estar bem armado, a gente tem que planejar o risco. Né? Então, assim, eu gosto de ouvir quando o André diz assim, não, mas a gente pode fazer de uma forma conservadora, sem risco, né? Então, assim, Exato. É bacana, porque a gente vai exercer o direito discutindo com o fisco, mas ao mesmo tempo eu também tenho que ter elementos que dão suporte a essa minha discussão. Perfeito. E boa parte delas está na obrigação acessória. Se eu deixei margem a não cumprir alguma coisa, eventualmente isso pode ser usado contra mim. Né? Então, eu acho que hoje a gente parte inclusive de um pressuposto de que o contribuinte tem esses elementos. E eu não diria que ele tem todos esses elementos. Ele precisa planejar como ele vai atender. Exato. Isso, não só para poder pleitear alguma coisa, mas também quando ele vai se defender. Para poder dizer assim, olha, está aqui a nota, eu usei tanto, fiz isso, fiz aquilo, o custo deu tanto, está aqui na minha base, o meu ajuste é mínimo, para não caracterizar, dizer, eu não posso confiar na tua contabilidade. Pô, mas para um pouquinho, eu tenho 1% de ruptura de estoque.
Isso não é razoável? Na minha opinião, é. Quase nada. Agora, eu não posso dizer que 25% de ruptura de estoque é razoável. Perfeito. Eu acho que qualquer um de nós vai entender que 20%, 15% de ruptura do estoque, eu estou mexendo na base de cálculo do imposto de renda em 15%, 20%. Não é razoável. Pegando carona nisso que tu mencionou, de que existe o que efetivamente acontece e existe a forma e a competência com que isso é registrado, anotado e vai servir como uma ferramenta de argumentação, tanto para querer pleitear algum crédito, alguma coisa, quanto para se defender. Existe também uma margem de incerteza com relação àquilo que efetivamente é documentado. Tu mencionou a nota fiscal e isso já puxa o gancho para uma pergunta que fizeram aqui para o Antônio com relação à implementação, aquilo que a gente falou mais cedo na live. Ganha-se a tese do século e agora como é que o que a gente tem que fazer? Quais são os obstáculos que a gente tem que superar para implementar o crédito? Aqui para ti, Antônio, quanto à exclusão do ICMS das entradas que geram direito a crédito, eu devo me basear no ICMS destacado na nota fiscal de entrada? E mais, como ficam as aquisições de fornecedores do Simples? Então é aquela reedição da discussão, qual o ICMS que a gente está falando, né? Quando a gente pensa em crédito de PIS e COFINS sobre ICMS nas aquisições. É um ICMS que consta ali documentalmente, seria eventualmente o efetivamente recolhido pelo fornecedor? Como é que se dá essa... na tua visão, né? A discussão que a gente está apresentando pela legislação que está vigente desde maio, desde 1º de maio, ela é clara no sentido de que é o imposto que incidiu na aquisição. Né? Então, me parece, nesse caso, que é o imposto destacado na nota, que é o incidente na operação destacado na operação de aquisição. O que nós estamos tentando identificar aqui é um caminho, justamente como tu mencionaste, um caminho para que o contribuinte não precise fazer essa exclusão do ICMS, do imposto que tem incidido na aquisição do crédito de PIS e COFINS de forma segura, que é através de uma discussão judicial, através de um ajuizamento de uma medida judicial, para que seja assegurado o direito de que esse ICMS continue compondo a base de cálculo do crédito de PIS e COFINS. Mas respondendo à pergunta de forma objetiva, me parece que é o ICMS que está destacado na nota fiscal. E o outro questionamento que foi em relação às operações em que o fornecedor é do Simples Nacional, se eu entendi bem. Perfeito. Esse é um ponto importante porque o crédito, até para reforçar o ponto, um dos argumentos, um dos fundamentos que são passíveis de serem apresentados, que a gente utiliza na discussão, é justamente que na sistemática de não cumulatividade do PIS e da COFINS, como ela a sistemática de base contra base e não imposto contra imposto, independente do fornecedor ser do Simples Nacional, ser do lucro presumido, ser do lucro real, ter algum tipo de tratamento diferenciado na operação pelo fornecedor, o crédito do adquirente, ele ele está previsto na sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS. No caso do PIS, a Lei 10.637, no caso da COFINS, da Lei 10.833. Então, a partir dessa sistemática de não cumulatividade de PIS e COFINS, independente se o remetente, se o fornecedor é do Simples, o crédito do adquirente é assegurado com base nas alíquotas previstas nas leis que tratam de não cumulatividade de PIS e COFINS. E isso só reforça esse argumento de que se o imposto incidiu na operação de aquisição e como ele é calculado por dentro, no caso o imposto ICMS, como ele é calculado por dentro e a não cumulatividade do PIS e da COFINS prevista na Constituição Federal, no artigo 195, parágrafo 12, regulamentado pelas leis que tratam da não cumulatividade de PIS e COFINS, é o imposto que incidiu na operação de aquisição. Naturalmente, obrigatoriamente, esse ICMS tem que ser reconhecível como gerador de crédito.
de PIS e COFINS. Vale destacar, André, que o Supremo Tribunal Federal julgou há pouco tempo, acho que foi ano passado, se não me engano, ou 2021, que o tema 756, o famoso também tema 756, em que os contribuintes pretendiam que fosse reconhecida a não cumulatividade, a limitação do legislador ordinário em relação à não cumulatividade, as disposições da não cumulatividade do PIS e da COFINS. E o Supremo estabeleceu que não, o legislador ordinário tem competência para dispor sobre a não cumulatividade do PIS e da COFINS, como de fato faz através das leis 10.637 e 10.833, desde que sejam respeitadas a matriz constitucional de não cumulatividade de PIS e COFINS, o princípio da igualdade, o princípio da separação dos poderes, o pacto federativo, que aí seria um desdobramento dessa fundamentação que é apresentada para reforçar o fato de que o Supremo, quando definiu então no tema 756 que o legislador ordinário tem autonomia, a autonomia não é absoluta, não é de forma ilimitada. E é isso que a gente está vendo, que foi feito através dessa alteração, quando determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo do crédito de PIS e COFINS. E isso se caracteriza uma verdadeira violação, inclusive, a essa decisão que foi proferida pelo STF no tema 756. E que nós acreditamos que a matéria seja, então, reconhecida também como não passível de violação ou não passível de alteração por medida provisória, incorporada por outra medida provisória e convertida em lei como de fato aconteceu. Então, esse é um outro ponto que é questionável na ação judicial. Perfeito. Temos aqui mais uma pergunta que acho que a gente faz e se encaminha para o encerramento da nossa transmissão, que é dirigida para ti, Mauro, que é: com a obrigatoriedade da apresentação mensal do Bloco K, é necessário seguir apresentando o arquivo de inventário anual? Sim. Como falei anteriormente, o Bloco H, que é o inventário anual, ou eu diria assim, o inventário periódico, que é como está estabelecido na legislação societária, o inventário periódico, que ele precisa ser apresentado lá, a gente já tinha isso na 6404, na famosa lei das SAs, que eu tenho que apresentar inventário pelo menos uma vez por ano. Pelo menos, não quer dizer que seja uma vez por ano. Normalmente, e por uma questão de facilidade, quando a gente levanta balanço, normalmente em 31 de dezembro também, para fazer o societário casar com o tributário, né? Me lembrei agora do slogan da própria Planimec, né? Mas enfim, o societário e o tributário casando os dois para ter o inventário dia 31 de dezembro para facilitar a vida. Ok. Esse inventário do Bloco H, ele dá suporte à contabilidade. Ele é como se fosse uma razão auxiliar das contas de estoque, das contas lá de matéria-prima, embalagem, produto de processo e assim por diante. Já o Bloco K, ele precisa ser mantido mensalmente por uma questão de obrigação acessória tributária. Quer dizer, eu preciso cumprir a obrigação tributária de Bloco K, que guarda relação com a contabilidade, mas não necessariamente para cumprir algo da contabilidade. É para cumprir na legislação tributária, que é o trânsito de mercadoria e a transformação da mercadoria. Ou seja, todos nós aqui sabemos que, continuando no exemplo do tecido, um rolo de tecido de 200 metros tem um valor. Se eu beneficiar ou se eu transformar esse tecido em algo diferente, ele muito e útil, muito provavelmente vai valer mais. Tanto é assim que, para quando eu vou fazer, como alguém perguntou, na industrialização por encomenda, eu remeto esse tecido para algum lugar para cortar, quem for cortar vai me cobrar. Vai me cobrar porque não é uma ação altruísta que vai fazer de graça isso para mim. Então,
Então vai cobrar, ou seja, eu tenho um valor agregado no corte de tecido. Se eu mandar para um outro costurar, já vou ter um novo valor, ou seja, o meu ativo vai crescendo. Eu tinha apenas tecido, eu agreguei custo quando eu alterei esse produto transformando ele num corte. Agreguei mais custo quando eu transformei ele num tecido cortado. Não está acabado ainda, não é uma jaqueta ainda. Aí eu mando para uma outra facção que vai colocar bolso, vai colocar zíper, vai colocar botões. Tem mais valor, cada vez vai agregando mais valor. Isso é o fundamento do bloco K. Quais são as transformações? Isso dá suporte para a contabilidade? Sim, dá suporte para a contabilidade. Mas é uma obrigação estabelecida lá na contabilidade? Não. É uma obrigação estabelecida no âmbito tributário, da transformação da mercadoria. Gente, cabe lembrar que isso foi criado na época do papel, em 1970. Apesar dos meus cabelos brancos, nessa época eu não trabalhava com SPED, não trabalhava com tributário, tá? Tinha 4 anos de idade. Mas lá em 1970 ficou estabelecido que o fisco tem direito de saber qual é a transformação que acontece na minha industrialização. O que eu uso e no que resulta. Isso dá suporte ao custo da contabilidade. Mas são coisas distintas e tem obrigatoriedade e tem periodicidade diferente, tem fundamentos diferentes. Para a gente ter uma ideia, no bloco K, eu só posso usar a unidade de medida do produto que está estabelecido no cadastro de produto. Não tem outra alternativa. Se eu compro em tonelada, mas eu controlo em quilo, eu tenho que escriturar no bloco K em quilo. Já no bloco H, se eu compro em tonelada, controlo em quilo, controlo em milheiro, controlo em peça, controlo não sei o que, ok. Lá no bloco K, tu decide qual é a unidade de medida que está custeado. Ou seja, é o custo por tonelada, é custo por quilo, é custo por milheiro, é tu que decide. Mas no bloco K, obrigatoriamente, eu tenho que dizer qual é a unidade de medida da minha quantidade que está declarada no cadastro de produto. Eu não posso usar outra. Então, só aí já deve ter gente que deve estar pensando assim, mas a minha nota fiscal de entrada entra em tonelada e eu controlo em quilo. O que a grande maioria faz? Pega a nota fiscal e lança de forma diversa de como ela chegou. Já temos norma técnica dizendo negativo, ou conversão de unidade de medida. Registro 0190 da FD ICMS-PI, para fazer a conversão de unidade de medida. Então, assim, já que estamos nos encaminhando para o final, eu diria assim, como recomendação, não dá para a gente resolver um problema sem conhecer ele no todo, sem conhecer todos os aspectos do problema. O que é a primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver um problema, para resolver essa situação do bloco K? A gente precisa saber em que patamar a gente está, que é um diagnóstico. É algo que a gente vai nas empresas, faz o diagnóstico, sim, conversa com a contabilidade. Eu gosto de ir lá no chão de fábrica, lá na linha de produção, para a gente poder saber exatamente como funciona, para a gente então dimensionar o tamanho e o esforço que a gente tem que fazer para a gente efetivamente escriturar o bloco K, para não gerar indícios ou provas contra o próprio contribuinte. Naturalmente. Eu diria assim, é muito mais como precaução, por conta de evitar tanto que eu tenha problemas com o fisco, quanto impeditivos em qualquer exercício de direito. Perfeito. Como é, inclusive, na discussão que existe ainda atualmente da não cumulatividade do PIS e da COFINS, que é conhecendo o processo produtivo que nós temos alguma noção de quais despesas ensejam direito de crédito, quais não ensejam, e assim a gente evita a fragilidade de eventualmente pedir crédito sobre uma despesa que não tem relação nenhuma e fica difícil defender depois lá na frente. Então, é perfeita essa observação, a gente tem que ter uma noção bastante completa do caso concreto de cada cliente para conseguir analisar adequadamente a sua situação.
Senhores, a todos também que nos assistem, eu acho que esse seria o encerramento da nossa transmissão de hoje. Acho que foi uma conversa muito exitosa, tocamos diversos pontos desses temas que já estão se tornando realidade, já estão causando dúvidas, já estão causando insegurança sobre a forma como eu vou tomar crédito do PIS e COFINS, sobre a forma como eu vou fazer o controle do meu estoque. E voltaremos a abordar em transmissões futuras outros temas de interesse. A reforma tributária está aí pairando sobre a cabeça de todo mundo e a gente vai ter que prestar uma atenção bastante focada nisso. Mas no que tocava abordar na transmissão de hoje, essas considerações espero que sejam lembradas por todos. Sabemos que esses problemas causam insegurança, mas que há soluções, há formas da gente trabalhar, há forma da gente pensar a respeito dele de um jeito que não precisa ser um problema, não precisa ser um aumento de carga, não precisa ser uma insegurança na forma da gente registrar. Então, todos nós aqui da Planimec, o Mauro da Titax, estamos sempre à disposição. Acompanhem as nossas publicações, sigam-nos nas redes sociais, porque voltaremos com certeza a abordar esses e outros temas no futuro. Obrigado a todos por terem assistido e voltaremos a conversar em breve. Muito bom dia e obrigado novamente.